Bom, enzimas também são proteínas, só que são proteínas que atuam como catalisadores biológicos. O que é um catalisador? Um catalisador é algo que é capaz de facilitar a reação. Então, ele acelera aquela reação. As enzimas, por exemplo, elas são muito eficientes. Elas aceleram as reações em média 10 a 9 ou 10 a 12 vezes. Isso significa entre 1 bilhão e 1 trilhão de vezes. Na verdade, tem vários mecanismos que podem acontecer, mas olha só, é como se fosse assim. O caminho da minha reação sem enzima seria empurrar essa bola morro acima. É difícil, demora. E a enzima ela acaba facilitando, né? Então eu consigo fazer morro abaixo. Vai ser muito mais rápido, tá? Uma outra coisa sobre as enzimas, gente, é que elas são altamente específicas. Como assim? Na verdade, esse nível de especificidade, ele vai depender, tá, de cada enzima. Tem enzima, por exemplo, que ela só vai aceitar carboidratos, açúcares. Tem enzimas que, além de aceitar só carboidratos e açúcares, só aceita, por exemplo, a glicose, tá? E por que elas são específicas? É porque existe uma coisa chamada centro ativo ou sítio ativo, que tem a forma, exatamente a forma do meu substrato, que é com quem ela vai reagir. Então, olha só, eu tenho aqui o meu substrato, que seria um reagente, tá? E aí ele se encaixa em quem? Ele se encaixa aqui na enzima A, mas ele não se encaixa na enzima B. Então, existem milhares de substratos, milhares de substâncias dentro do nosso organismo e também existem milhares de enzimas. Como que uma coisa reconhece a outra? É pela forma tridimensional mesmo, tá bom? E aí, uma outra coisa sobre as enzimas, gente, é que elas nunca são consumidas durante o processo. Elas participam daquele processo, elas aceleram as reações, mas ao final elas vão ser completamente reestabelecidas. Vou mostrar aqui para vocês terem uma noção, olha só. Então, eu tenho a enzima e o meu substrato, que seria o meu reagente. Essa enzima, no caso aqui, ela faz uma reação de quebra, olha. Quando o substrato se liga a ela, ela divide ele em duas partes, gerando para mim os produtos, tá bom? Aqui só para a gente entender melhor, né, o que eu já tinha falado, aqui um outro exemplo, que é o seguinte, só para deixar bem claro. Para uma enzima aceitar o substrato, ele precisa ter a forma espacial de acordo com o meu centro ativo. E, além disso, ele tem que ser capaz de estabelecer ligações favoráveis. Como assim? Positivo atrai negativo, né? Se aqui tiver um monte de carga positiva e aqui também tiver, não vai dar certo. Então, além da forma, eu tenho que ser capaz de estabelecer ligações que sejam favoráveis, tá? Então, aqui é o mesmo exemplo que tem aqui nessa animação, ó. Esse substrato se liga aqui, ocorre a quebra, e aí os dois produtos seriam liberados, tá? Tranquilo? Tem uma enzima que vocês já devem ter ouvido falar, que inclusive vende em farmácia, né? Que seria a lactase. Essa terminação ase, ela é característica para enzima, tá bom? Então, o que é a lactase? A lactase é uma enzima que é responsável pela digestão da lactose. Então, a lactose é um açúcar que tem ali no leite, nos derivados do leite, e ela tem essa fórmula aqui. Quando entra dentro do nosso organismo, a gente vai quebrar, ó, quebrar aqui no meio. Só que para fazer essa quebra, eu preciso ter a lactase. Tem pessoas que têm, né? E tem pessoas que não têm. As que não têm são aquelas que a gente fala que têm intolerância à lactose. Isso significa que elas não conseguem fazer essa quebra aqui sozinhas, né? Ou então fazem pequena quantidade, conseguem quebrar uma parte e as outras não. E aí, isso daqui vai desenvolver uma intolerância, né? Como a gente já devem ter ouvido falar. Aí, inclusive, assim, ó, a nível de curiosidade, o número de pessoas que têm intolerância à lactose é muito alto.
Não sei se vocês já perceberam que à medida que o tempo vai passando, vai aumentando cada vez mais. Na verdade, não é que vai aumentando, né? Só vai aumentando o diagnóstico. Porque, por exemplo, eu tenho um tio e ele nunca pôde consumir nada de leite, porque ele passava mal. Mas antigamente a galera não associava isso à falta da lactase. Hoje em dia a gente sabe que é. E aí, por que que isso é comum de acontecer, gente? Porque assim, se a gente for parar para pensar, nós somos os únicos mamíferos, os únicos seres vivos, né, que continuam se alimentando de leite mesmo depois de adulto. Então, assim, quando você é criança, você de fato, né, a maioria das crianças, a não ser alguém que tenha nascido com algum problema, alguma outra questão, quando você é criança, você é pequenininho, você produz muito dessa enzima. Porque a gente entende que o seu corpo vai receber como alimentação principal o leite, né? Mas à medida que você vai crescendo, o seu corpo deixa de produzir. E ele deixa de produzir em grandes quantidades porque ele entende que aquilo ali já não é uma necessidade para você. Então, é muito comum pessoas que, quando eram crianças, conseguiam consumir, né, os derivados, os produtos de leite, e aí, quando vai se tornando adulto, já não consegue mais. Meu marido, por exemplo, ele sempre tomou leite normal. Tem uns 3 ou 4 anos que ele descobriu que quando ele estava tomando leite, ele estava tendo problemas. E aí, hoje em dia, ele toma leite sem lactose, que não faz mal para ele. É porque o corpo dele entendeu que ele é adulto, ele não precisa desse leite o tempo todo, né? Então o corpo dele preferiu gastar energia produzindo outras coisas que não a lactase. Beleza? Fez sentido aí? Sim. Sim, ô professora, até os bebezinhos também hoje em dia tem uns que já tá nascendo com essa intolerância, né? Mas aí quando nasce é menos comum, mas tem algumas crianças que nascem com essa intolerância, elas nascem sem a capacidade de produzir essa enzima, né? Mas aí são menos, a quantidade de adultos que você tem é maior. Nossa, Mas tem sim. Tem criança que nasce com, a gente fala que alergia, né? Intolerância, alergia à proteína do leite, que é pior ainda, porque quando é só a lactose, é menos difícil, né? Quando é a proteína do leite, é aquele tipo de pessoa assim, que nem o instrumento que foi utilizado, que encostou no leite, o instrumento para fazer, né? A panela, as colheres e tudo mais, pode encostar no alimento dessa pessoa, porque a alergia é de fato muito grave. E aí ela provoca inflamação, geralmente essas pessoas vai inflamando aqui a garganta, é igual a alergia a camarão, né? É uma alergia mesmo. E aí a pessoa pode perder a respiração e tudo mais. Então tá. Então dei aí um exemplo de enzima para vocês. Essa daqui é a enzima que vai acelerar essa reação de quebra, né? Que vai digerir isso daqui pra gente. E aí vamos continuar falando sobre enzimas. Quais que são os fatores que vão influenciar a velocidade de uma reação enzimática? São os mesmos que influenciam uma reação normal. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá atrás a gente viu que quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a velocidade de uma reação. Tanto é que quando eu quero cozinhar mais rápido, eu uso fogo alto. E quando eu quero cozinhar mais devagar, eu uso fogo baixo. Então, isso aqui também funciona para as enzimas, tá? Então, olha só, eu tenho um gráfico, ó, temperatura e velocidade. Então, à medida que eu vou aumentando a minha temperatura, ó, a minha velocidade ela vai aumentando também, até que a gente chega num máximo. E aí, depois, essa velocidade começa a cair. Por que desse máximo, gente? Porque uma outra coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: enzimas são proteínas. Então, se você aumentar a temperatura demais, que seria aqui nesse ponto máximo, essa enzima ela vai desnaturar. O que é isso? Ela vai perder a forma dela. E quando ela perde forma, quando uma proteína perde forma, ela perde função, tá? Então, é favorável para mim aumentar a temperatura até um certo ponto. Mas se aumentar demais, dá ruim, tá? Por isso que a gente controla a febre, né? Com antitérmicos e tudo mais. Uma outra coisa que influencia na velocidade da minha reação enzimática é o pH, tá?
Então, aqui, ó, aqui eu tenho a temperatura ótima, seria a melhor de todas. Assim como eu tenho o pH ótimo, que seria o melhor de todos. Isso vai variar de enzima para enzima. Por exemplo, existe a pepsina, ela é uma enzima que atua lá dentro do estômago. No estômago eu tenho ácido clorídrico, então o pH é baixinho. Então, essa enzima, ela gosta de pH baixo. Se for um pH alto, ela já era, desnaturou, não funciona mais. Já a tripsina, ela atua ali nos intestinos, e no intestino o pH é alcalino, é básico, é 8,5. Então, a tripsina, ela vai gostar de um pH nessa região, na região que ela tá, né? Qualquer variação muito grande vai levar à perda da forma e à perda da função. Outra coisa que é a concentração. A gente tinha visto lá atrás que quando eu aumento a concentração, eu também aumento a velocidade da reação. Por quê? Porque se eu aumento a concentração, na verdade, estou aumentando a quantidade de coisas que tem ali dentro. Então, para a reação acontecer, uma coisa tem que se encontrar com a outra. Se eu aumento a quantidade de coisas, a chance delas se trombarem, né, delas se encontrarem é maior. Então, olha só. O que acontece quando eu vou aumentando a concentração do substrato? Esse substrato, por exemplo, poderia ser um medicamento. Então, a gente vai aumentando, ó. Vou aumentando a concentração, vou aumentando a velocidade. Até que chega num ponto que se estabiliza. E por que se estabiliza, gente? É porque, olha só, vai chegar um ponto que não adianta mais... Ó, eu tenho 5 enzimas, né? Eu tenho 5 enzimas, 2 substratos. Eu tenho 5 enzimas e mais substratos. Aqui a minha reação vai ser mais rápida, né? Porque eu vou ter mais enzimas agindo. Mas se eu aumentar demais a concentração do substrato, eu não vou conseguir aumentar a velocidade proporcionalmente, porque todas as enzimas já estão ocupadas. Então, quando eu chego nessa linha aqui, ó, que se mantém constante, é porque eu já ocupei todas as enzimas. Aí não adianta você colocar substrato. Não adianta você colocar mais nada ali. Porque tá todo mundo ocupado, então tem um máximo de velocidade que você consegue chegar. Não adianta você aumentar a dose da medicação, por exemplo. Tem um máximo ali, tá? Tranquilo até aqui? Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho... Oi? Assim. Tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre inibição enzimática. Talvez já tenha ouvido falar também. Que é o seguinte... Inibidores, gente, são substâncias, como o próprio nome já fala, que inibem a ação das enzimas. E aí, alguns desses inibidores, eles são componentes naturais da gente mesmo, inclusive eles são muito importantes para permitir todo um equilíbrio fisiológico, e outros inibidores, que a gente vai ver aqui, eles vêm de fora. Por exemplo, tem muitos fármacos, muitos, vou mostrar aqui para vocês, que são baseados nessa inibição enzimática. Então, tem fármaco, tem veneno, tem conservante de alimento, tem pesticidas e várias outras coisas, tá? Como que funciona essa inibição? Bom, essa inibição, gente, ela pode ser reversível ou irreversível. E se ela for reversível, pode ser competitiva ou não competitiva. Vou mostrar para vocês aqui, vai fazer sentido, ó. Então, começando ali com o reversível, né? Que é aquele que eu tenho como reverter, que eu tenho como voltar atrás. Existe o inibidor competitivo. Como que ele funciona, gente? Eu coloco ali dentro do meu organismo, né? Algum substrato, alguma molécula que seja muito parecida com o substrato que essa enzima reagiria normalmente. Então, o que acontece? Olha, o meu substrato que eu reajo é esse daqui. Só que eu vou ingerir esse outro. Tá vendo que eles são parecidos? Então, é como se as enzimas elas confundissem um com o outro. Então, eu diminuo a velocidade dessa reação aqui. Porque algumas enzimas, elas não vão pegar aquele substrato que estava no seu organismo. Elas vão se confundir, né? Então, elas vão pegar esse outro aqui. Aqui tem um outro exemplo, olha só. Esse daqui seria o substrato comum,
ao meu organismo. Então, essa enzima reage com esse substrato. Por exemplo, posso tomar um medicamento. E aí, ao invés dessa enzima reagir com esse substrato, ela reage com esse inibidor. E aí, ela deixa, naquele momento, de reagir com esse daqui. Um caso muito importante, muito interessante, é, por exemplo, o AZT, que é uma medicação. Na verdade, ele é um inibidor da DNA polimerase. E essa DNA polimerase, ela é necessária para replicar o vírus HIV, que causa AIDS. Então, assim, a gente toma um inibidor, impede essa formação ali do DNA, e aí não tem replicação do vírus, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, olha só para vocês verem, ó. Aqui eu tenho o substrato, ó, que seria o substrato aqui comum no meu organismo. Aí o inibidor, que seria um fármaco, por exemplo, que eu tomo, é um parecido com ele, ó. Tem 2 grupinhos com cargas negativas, o outro só de carbono, tá vendo que eles são parecidinhos? Tem esse daqui, ó, para tratar infecções bacterianas. Quando eu tiver com uma infecção bacteriana, para o ciclo de reprodução daquela bactéria se perpetuar, vai ter uma enzima que vai reagir com isso daqui. Aí eu tomo essa medicação. Aí aquela enzima da bactéria que reage com isso daqui na reprodução dela, ao invés de reagir com ela, vai reagir com esse aqui, que é o meu medicamento que eu tô tomando. Então eu diminuo a multiplicação das bactérias, até que a gente consegue uma cura e tudo mais. Mas aí o que eu queria mostrar para vocês é que eles são sempre parecidos, tá vendo? Eles têm mais ou menos a mesma forma, ó, os mesmos grupinhos, as mesmas cargas, tá vendo? Um monte de nitrogênio, 2 cargas negativas. Esse aqui são medicamentos para tratar esse aqui tumores, leucemia, a AIDS. Esse aqui é o que eu tinha mostrado para vocês lá atrás, que eu tinha citado, olha só. Dentro do vírus, a enzima reagiria com isso daqui para o vírus se replicar. Aí eu tomo uma medicação que é isso daqui. Algumas enzimas vão confundir e vão reagir com esse cara. E aí aquele vírus, pelo menos naquele momento, não se multiplicou mais. Aí chama inibição competitiva justamente porque eles competem, né, pelo mesmo sítio ativo. Como eles são parecidos. Fez sentido? Sim. E aí tem os não competitivos. O que são os não competitivos, gente? Esses não competitivos é o seguinte: eles vão poder se ligar à enzima, só que num outro centro ativo, ou ao complexo enzima-substrato. De qualquer forma, eles alteram a forma da enzima. Por exemplo, aqui, ó. Se aqui é o meu substrato, que deveria se encaixar na enzima, só que se um outro inibidor se encaixar antes, ele vai alterar essa forma aqui de cima e agora o substrato não se encaixa mais. Então, aquela reação, ela para de acontecer. Se for a reação de replicação de um tumor ou de um vírus, de uma bactéria, é ótimo para mim. É para isso que a gente toma remédio, né? Para inibir as reações que estão nos fazendo mal, né? No caso. Ou ele pode se ligar aqui, ó. Aí, quando ele se liga aqui, ele impede que o substrato saia ali, ele dificulta a saída do substrato, então, de alguma forma, ele dificulta aquela reação, tá? Esses são reversíveis. E aí, existem os irreversíveis. Os irreversíveis, como o próprio nome já fala, aqui como é que acontece? As coisas se ligam, né? A enzima, acontece a reação, sai os produtos, essa enzima vai reagir com novas coisas. Agora, quando é irreversível, é porque acontece o seguinte: o meu inibidor, ele vai se ligar àquela enzima, só que a enzima nunca mais vai conseguir soltar, porque vai acontecer uma ligação tão forte que não vai poder ser desfeita. Vai ser uma ligação covalente, tá? Então, aquela enzima ali, por exemplo, ela foi pro saco. Se for uma enzima, por exemplo, de um vírus ou de uma bactéria, ótimo para mim. Aqui eu tenho um exemplo, olha só para vocês verem, ó. A penicilina, já devem ter ouvido falar dela.
ela inibe a atividade da enzima transpeptidase, que é uma enzima que é responsável por formar a parede celular da bactéria, né? Então, se eu inativar essa enzima, se ela deixar de existir, a bactéria não tem como fazer a parede celular. Então, ela não tem como se reproduzir. E o interessante é o seguinte, as células animais, elas não sofrem efeito desse medicamento porque ela não tem essa enzima. A gente não tem essa enzima. Porque se a gente tivesse, né, eu tô tomando medicamento, ia inibir tanto a da bactéria quanto o meu. Mas como eu não tenho essa enzima, não uso essa enzima dentro do meu processo fisiológico, tô só inibindo a bactéria. Então, de fato, tô só matando ela sem prejuízo nenhum para mim. A não ser que a pessoa tenha alguma alergia, né? Tenha desenvolvido alguma coisa, é um medicamento super seguro. Porque, de fato, ele vai agir só nas enzimas que são exclusivas daquela bactéria, daquele grupo de bactérias, tá? Aqui eu tenho um resuminho sobre que eu acabei de falar sobre enzimas, que são coisas, proteínas que facilitam as reações químicas, aceleram as reações químicas. Aqui as condições. Aqui, ó. As condições para eu afetar essa velocidade, que seria a temperatura, o pH e a quantidade de substrato. Lembrando que se mudar muito o pH ou a temperatura, aquilo ali desnatura, então já era. Aí a gente tem esse modelinho aqui que a gente chama de chave fechadura, só para a gente entender o seguinte: para uma enzima se ligar a um substrato, está relacionado com a forma, tá? E com as ligações que eu consigo estabelecer. E aí tem a inibição, que é o princípio de muitos fármacos. Muitos fármacos atuam na inibição de uma enzima que é responsável por fazer uma reação que está te prejudicando. Então, eu coloco um fármaco para confundir o meu organismo, ele vai reagir com aquilo ali, aquela reação que é ruim para mim, né, que está sendo ruim para mim, ela deixa de acontecer ou ela acontece de forma mais devagar, pelo menos, a tempo de eu conseguir me recuperar. Tudo bem? Fez sentido? Sim. Vamos falar de carboidratos? Então, hoje a gente vai falar de enzimas e carboidratos. Na próxima aula, a gente fala de lipídios e vitaminas. Na outra, de ácidos nucleicos. E a gente faz uns exercícios juntos, valendo ponto, mas eu faço aqui na sala de aula com vocês, tá? E aí acabou, né? Ó, então o que são carboidratos? Gente, os carboidratos também são chamados de glicídios, sacarídeos ou popularmente eles são conhecidos como açúcares. Então eles são polihidroxialdeídos, polihidroxi, porque eu tenho várias hidroxilas, tá? Aldeídos ou cetonas. O aldeído é esse grupinho e a cetona é esse daqui. Quais que são as funções do carboidrato, gente? A principal função é energética. Seja ela energética imediata, para eu conseguir energia imediata para eu fazer tudo que eu estou fazendo agora, ou uma reserva. Aí essa reserva, ela é chamada de amido quando são vegetais e ela é chamada de glicogênio quando são animais. Além disso, tem alguns carboidratos que são estruturais, tá? Por exemplo, a celulose, que ela é estrutural do vegetal, a quitina, que é estrutural dos aracnídeos, esqueci o nome, uns bichinhos, tipo uns crustáceos, sabe? A quitina está presente neles. O ácido hialurônico também pode ser considerado um carboidrato que está presente na nossa pele. E aí esses carboidratos, se eles estiverem junto com proteínas, eles são chamados de glicoproteínas. E de lipídios, de glicolipídios, tá? E aí existem essas classes aqui, ó. Existe o monossacarídeo, que é uma única unidade, é um açúcar simples, o mais simples que tem. Se eu tiver de 2 a 20, eu chamo de oligossacarídeo. 2 seria um disacarídeo. E se eu tenho um montão, aí eu chamo de polissacarídeo. Aqui a gente tem alguns mais comuns, ó. Quais são os açúcares simples mais comuns que a gente tem?
O mais importante de todos é a glicose, que com certeza vocês já ouviram falar. Mas além da glicose, existe a galactose, a frutose, a manose, a ribose, a desoxirribose. Essas aqui, ó, esses carboidratos aqui estão presentes no DNA e RNA. Então, são importantíssimos para a gente. Lá no seu DNA e no RNA tem uma moléculazinha de açúcar, né? Entre aspas, de carboidrato. E aí existem os disacarídeos muito importantes, vocês devem ter ouvido falar. A maltose, talvez vocês não tenham ouvido falar dela nem dessa outra, porque não é tão comum. Mas desses outros dois, sim. A lactose é o açúcar do leite, né? E a sacarose é o açúcar branco, tá? Açúcar de cana-de-açúcar. E quando eu falo de polissacarídeo, que são moléculas muito, muito, muito grandonas, a gente tem ali o amido, o glicogênio, a celulose, a quitina. A gente vai ver cada um separado, tá? Vai fazer mais sentido. Então, olha só. Desses monossacarídeos, que são os açúcares simples, existem todos esses tipos. Mas quais que são os mais importantes para a gente? Esses, porque a gente vai estudar eles, e eu vou deixar para eu falar deles lá na frente, quando eu estiver falando de DNA e RNA. E esses aqui, ó, que são os que de fato a gente vai utilizar para a produção de energia, principalmente a glicose, né? Então, aqui são os mono, uma única unidade. Se dois se juntarem, eu tenho um disacarídeo, por exemplo, quando eu junto uma glicose com uma frutose, eu tenho a sacarose, que é o açúcar branco. Quando eu junto uma glicose com uma galactose, aí eu tenho a lactose, que é o açúcar do leite. Se forem duas glicoses juntas, aí eu tenho a maltose, que é um açúcar presente nos vegetais, tá? Só para lembrar a questão da enzima, ó. Enzima sempre termina com ase. Então, para quebrar a sacarose, eu preciso da sacarase. Para quebrar a lactose, eu preciso da lactase. Para quebrar a maltose, eu preciso da maltase, tá bom? Então, sempre que eu tiver um disacarídeo no meu organismo, que é um açúcar duplo, no meu processo de digestão, ele precisa, para eu conseguir utilizá-lo, ele precisa ser quebrado em um açúcar simples. Então, preciso dividir isso aqui. E quem faz isso é uma enzima, tá? E aí tem os polissacarídeos, então poli é de muitos, né? Que são moléculas muito grandes, que são formadas a partir de centenas de monossacarídeos. No meu caso aqui, né? No nosso caso, a gente tem o glicogênio, cada bolinha aqui está representando uma glicose, tá? Um açúcar. E aí, para que a gente tem o glicogênio? Ele funciona como uma reserva energética, gente. Então, assim, tudo de carboidrato que você tiver consumido, além do que o que você precisa no momento, o seu organismo vai estocar para o período em que você não estiver comendo. Então, eu estou me alimentando, né? Estou fazendo as minhas reações químicas aqui, estou utilizando a minha energia para fazer tudo o que eu tenho que fazer ao longo do dia. E se eu passar um período longo sem me alimentar? Aí o meu organismo vai recorrer primeiramente ao glicogênio. E se eu passar um período mais longo ainda? Aí, se acabar o glicogênio, o organismo recorre à gordura. Não sei se vocês já ouviram falar, antigamente muitas dietas eram baseadas em você não consumir carboidrato. Porque se você não consumia carboidrato, você não tinha uma reserva de carboidrato, então o seu organismo era obrigado a queimar, a utilizar aquela gordura para a produção de energia. Já ouviram falar disso? Sabe uma outra coisa que talvez vocês tenham percebido? Vocês verem isso aqui no dia a dia? Acontece muito comigo. Tipo assim, às vezes eu tô com muita fome. E eu não me alimento. Naquela hora não deu para eu me alimentar. Se passam umas 2 horas, já repararam que a fome passa? Ou não, nunca aconteceu com você. Você está com fome, vocês vão lá e come. Ou a fome não passa de jeito nenhum. Não, acontece sim, Isabela. Acontece, né? Porque o que acontece, gente? É assim, ó. Você tá com fome. Aquilo ali é seu cérebro te falando, tô precisando de glicose. Aí você não dá glicose para esse cérebro, né? Para o seu organismo. Então, o que ele vai fazer?
ele vai recorrer à reserva energética. Então, a sua fome passa porque, de fato, ele foi lá e pegou o glicogênio que ele tinha estocado e utilizou para fazer o que ele precisava fazer. Então, a fome passa porque, de fato, você supriu aquela necessidade. É tá? como se estivesse Então, enganando, né, o cérebro. Tipo assim, não é uma coisa muito legal de fazer, porque você vai fazendo isso o tempo todo, você pode desregular o seu organismo. Tem uns estudos mais recentes. É foda, porque essa questão da alimentação, ela muda muito. Tem época que a galera fala que o ovo faz muito mal, tem época que fala que faz muito bem. Mas assim, tem alguns estudos, por exemplo, falando que a gente não pode passar muito tempo sem se alimentar, porque você acaba forçando ali o seu organismo, você pode chegar a desenvolver uma diabetes, por exemplo. Agora já tem muitas dietas novas que são baseadas em jejum intermitente, que é justamente você passar um tempão sem se alimentar. Então essa questão é meio complicada, né? Porque vai mudando aí ao longo do tempo. Aí a gente tem que pesquisar mesmo. Eu não vou afirmar nada para vocês, porque eu não pesquisei, não sei como é que está o cenário atual. Mas eu sei que atualmente existem essas duas coisas. Oi? já aconteceu também, não sei se já aconteceu com você ou com alguma das meninas assim. Eu não janto, né? Mas de vez em quando, assim, quando a comida tá boa, aí eu acabo jantando. E no dia que eu janto, aí eu durmo na manhã seguinte, eu acordo com muita fome. Eu não sei assim o que pode ser, mas geralmente quando eu janto, no dia seguinte eu acordo com muita fome. Ó, que estranho, era pra você acordar sem fome, né? Acontece com vocês também, gente? Uai. Não sei também o que pode ser, não. Mas pela lógica era pra você acordar sem fome, né? E não com fome. Sim, é verdade, mas comigo é o contrário. Aí no dia que eu não janto, eu acordo, beleza. Mas se eu jantar, aí no outro dia eu acordo com fome, parecendo que tem um bicho no meu estômago assim, que tá me devorando. Talvez é uma questão do costume do seu organismo mesmo, de como que ele se acostumou a trabalhar. Eu, por exemplo, gente, inclusive me xingam muito por isso e acham que é besteira minha, mas eu, por exemplo, eu não consigo tomar café da manhã. Eu tenho 30 anos e há 30 anos eu não tomo café da manhã. Quando eu tomo café da manhã, o meu estômago chega a embrulhar. Então, assim, é uma forma, eu acho que o meu organismo se adaptou a não ser alimentado naquele horário. Então, quando eu sou alimentada naquele horário, eu não sei se ele se adaptou e naquele horário ele queima todos os glicogênios possíveis e tudo que ele tem para queimar. Mas eu sei que se eu me alimentar naquele horário, que é bem de manhãzinha assim, eu passo mal. Ou, assim, no mínimo eu não consigo almoçar. É uma questão de costume mesmo. O seu também deve ser alguma coisa assim, uma adaptação do seu organismo, que entendeu que, assim, entendeu? Assim, a gente não janta. É tipo isso. Já que você jantou, eu vou te mostrar então. Já que você jantou, não vou me dar ao trabalho de quebrar os glicogênios. Vai lá e come de novo, por favor. Come de novo, verdade. Aí deve ser uma questão de adaptação de organismo mesmo, né? A gente é tão diferente um do outro, né? Aí só pra vocês saberem, gente, esse glicogênio ele é feito especialmente, tá? Principalmente de glicose. Ele é feito ali no fígado e nos músculos. E ele vai ser feito, como eu falei, sempre que você fornecer mais carboidrato do que o que você precisa no momento, tá? Aqui um resumozinho do que a gente falou, ó. Então tem os polissacarídeos, que são grandões e que são utilizados principalmente como reserva energética. Chama amido, que é esse cara aqui, se for um vegetal, e chama glicogênio, se for agente. A diferença é só que isso aqui é linear, ó, isso aqui não é linear, tá? Existe também a dextrana, ela seria das leveduras e das bactérias, também é um monte de glicose organizadas ali de forma diferente. Tem alguns dessas moléculas grandonas que são estruturais, como eu falei com vocês, tipo a celulose, já devem ter ouvido falar, né? Presente no papel, que estrutura os vegetais, as plantinhas, na verdade, né? Ou o ácido hialurônico ali, e algumas outras coisas que estão presentes na nossa pele, na nossa cartilagem. Que é a mesma coisa, né? Com os principais polissacarídeos e as funções que eles têm. Agora vamos falar um pouquinho sobre a digestão e absorção do carboidrato. Bom,
Então é o seguinte, carboidratos são o que a gente conhece como açúcares. Existem os açúcares simples, que é principalmente a glicose. E existem os disacarídeos, que são 2 unidades, e os que são milhares de unidades, que são os polissacarídeos. E aí a gente se alimenta, sempre que a gente se alimenta, a gente vai quebrar aquilo ali em açúcar simples, tá? Então, olha só, os principais carboidratos da nossa dieta, da dieta de todo mundo, seria o amido, né, presente ali nos vegetais, a sacarose, que é o açúcar branco, e a lactose, que seria o açúcar do leite dos derivados. Aí, os outros carboidratos, eles são consumidos pela população, mas em menos quantidade do que esses outros aqui. Aí, o que acontece? Sempre, né, que eu tiver um açúcar que não é simples, como eu falei com vocês, eles vão ser quebrados, né, até chegar lá. Deixa eu só ver aqui se é esse vídeo que eu quero mostrar para vocês. É, esse mesmo. Agora, deixa eu mostrar um vídeo de, 2 minutinhos para vocês. Se tiver sem som, eu mando o link para vocês assistirem, mas ele é muito rapidinho. Só para vocês entenderem melhor essa questão da digestão do carboidrato. Deixa eu colocar o som. Aí vocês me falam aí se vocês estão ouvindo. Ao nos alimentarmos, o intestino quer... Tava ouvindo? Ou não? Sim. Sim, então tá. É bem rapidinho, tá? Ó. É do Drauzio quebra Varela. os carboidratos que ingerimos em substâncias mais simples, entre elas a glicose. Do intestino, a glicose passa para a corrente sanguínea, que vai levá-la para todo o organismo e usá-la como fonte de energia. Quando o pâncreas percebe que o nível de glicose no sangue aumentou, ele secreta um hormônio chamado insulina. A insulina é essencial porque nossas células não conseguem utilizar a glicose de forma direta. É necessário que a insulina se conecte às células e transmita a informação para que uma série de reações dentro da célula permitam a entrada da glicose. Quem tem diabetes tipo 2 pode até produzir insulina, mas o mecanismo que faz a glicose entrar não funciona de maneira adequada. Então a glicose não consegue penetrar a célula de forma eficiente. E quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina e da mesma forma o processo não acontece. A glicose que fica circulando na corrente sanguínea pode causar uma série de problemas: infarto, cegueira, AVC, insuficiência renal e outros. Se você tem diabetes, siga a orientação médica. É possível levar vida normal com a doença. Passar um outro aqui para vocês entenderem melhor, tá? Também bem rapidinho, ó. O pâncreas produz 2 hormônios importantes na regulação da taxa de glicose no sangue, a insulina e o glucagon, que irão ser secretados a depender da necessidade do organismo. A insulina é produzida quando o corpo está com hiperglicemia, agindo para que ocorra a glicogênese. Em momentos como, por exemplo, após refeições fartas em carboidrato. A glicogênese é um processo de estocagem de glicose em forma de glicogênio e tem a finalidade de retirar o excesso de glicose do sangue e transportá-las para dentro das células do músculo, que podemos chamar de glicogênio muscular. E também armazena no fígado, que chamamos de glicogênio hepático. Já o glucagon é produzido em momentos de hipoglicemia, ou seja, quando a quantidade de glicose no organismo está muito baixa. Geralmente ocorre em jejuns ou longos intervalos entre as refeições, podendo causar tonturas, fraqueza, dores de cabeça e até desmaios. Isso é um sinal de que falta glicose para o cérebro, já que o cérebro é um órgão que depende exclusivamente de glicose na obtenção de energia para suas células. Em sinais de hipoglicemia, o pâncreas irá produzir o glucagon com o objetivo de transformar o glicogênio que está armazenado em nossos músculos e fígado em moléculas de glicose. Após isto, o glucagon irá carregar a glicose liberada para a corrente sanguínea, fazendo com que a concentração de glicose no sangue seja normalizada novamente. Quando o pâncreas não funciona, ou funciona de maneira deficiente, ocorre a falta ou baixa produção de insulina, provocando diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou diabetes gestacional, que são doenças causadas justamente pelo excesso de glicose no sangue. Juntos,
Insulina e glucagon equilibram e controlam o teor de açúcar no organismo através de mecanismos de retroalimentação, também conhecido como feedback positivo e feedback negativo. Temos um vídeo no canal falando sobre estes mecanismos. Você pode assisti-los clicando aqui no card, ou no link que estará na descrição deste vídeo. Se você gostou do vídeo, curte. Então é bem isso que eu tinha contado para vocês já até, né? Então a gente fornece carboidrato, esses carboidratos vão ser digeridos principalmente em glicose. Se tiver muita glicose, a gente vai armazenar em forma de glicogênio. E aí quando você não tiver naquele momento glicose dentro do seu organismo, a gente vai quebrar esse glicogênio para poder utilizá-lo na produção de energia. Inclusive, que aí é a última coisa que eu quero contar para vocês, essa glicose, gente, como a gente sabe, como a gente já falou aqui algumas vezes, é a nossa principal fonte de energia. De onde que vem a glicose, que é esse açúcar simples? De tudo que tem carboidrato, tá? E aí, quando eu falo de carboidrato, vem na minha mente, eu acredito que na mente de vocês também, todas essas substâncias, né? Por exemplo, rica em amido, farinha de trigo e tudo mais. Então, o que acontece dentro do nosso organismo? São várias reações, tá? São várias etapas. Mas essa aqui é a etapa inicial e essa é a etapa final. Então, a gente está resumindo. Essa molécula de glicose, que é essa daqui, ó, ela vai reagir com o oxigênio. Isso vai gerar para mim gás carbônico, água e energia. E é essa energia que eu utilizo para fazer o que eu preciso, tá? Inclusive para manter a temperatura do nosso corpo. A gente gasta bastante energia para manter a temperatura do nosso corpo. Porque, teoricamente, era para tudo estar em um equilíbrio térmico. E aí, às vezes, o ambiente está mais frio ou ele está mais quente. Mesmo assim, a nossa temperatura não varia muito, porque não pode variar muito. Se variar muito, eu tenho as enzimas lá que vão ficar ferradas. Então, o nosso organismo, ele tem meios de manter a nossa temperatura. E para isso, ele gasta energia, tá? Essa reação, ela acontece dentro dessa organela que chama mitocôndria. E essa reação seria a reação de respiração celular, tá? E aí, só lembrando para vocês, sempre, sempre, sempre que alguém, né, um organismo eucarionte, como nós, eles precisarem de energia, a primeira coisa que eles vão buscar é a glicose. E se não tiver glicose? Aí a gente vai ver na próxima aula que a gente usa os lipídios, que são as gorduras. Mas aí que eu queria falar com vocês eu acho que vocês não, porque vocês são mais jovens, mas há um tempo atrás tinha muito dessas questões de dietas restritivas de carboidrato, de demonizar o carboidrato como se ele fosse o único responsável por engordar uma pessoa, e tem toda essa questão estética e tudo mais. O que eu queria contar para vocês é que, como tudo na vida, ruim é o excesso, né, gente? O carboidrato ele é extremamente importante. O seu organismo precisa do carboidrato para ter energia de forma rápida, porque a quebra do lipídio é muito devagar, né? Então, eu preciso do carboidrato. O cérebro só funciona à base de glicose, tá? Não existe outra fonte de energia para ele. E, além disso, a gente vai ver que eu preciso do carboidrato até para a confecção do DNA e do RNA. Então, para eu me manter viva, de verdade. Porque, assim, a gente vai reproduzindo, né, replicando as células, então eu preciso do DNA para que a replicação seja uma replicação correta. E aí dentro do DNA tem açúcares, tem carboidratos, tá? Então a gente precisa dos carboidratos sim, não é uma coisa que deva ser demonizada não. Só aí a nível de curiosidade, ó, esse aqui é o nosso índice glicêmico normal, que é a quantidade de glicose que pode estar ali no sangue, tá? De miligramas para cada decilitro. Para cada 100 ml de sangue, eu posso ter essa quantidade de glicose. Se eu tiver muito, aí eu chamo de hiperglicemia, que seria diabetes. E se eu tiver pouco, eu chamo de hipoglicemia, que aí causa tontura, fraqueza e esses tipos de sintomas que vocês já devem ter sentido quando vocês passaram muito tempo sem se alimentar. O pâncreas. Tudo bem? Ficou claro?
Sim. Então é isso que eu queria contar por hoje. Próxima aula a gente vai falar de lipídios. E aí, de novo, lipídio não é ruim, gente. A gente associa gordura só com coisa ruim, né? Com colesterol alto, com estar gordinho mesmo. Mas os lipídios são tão importantes, vocês vão ver que eles têm várias funções dentro do nosso organismo, tá bom? Então, até quinta-feira. Bom descanso, Isabela. Com Vocês Deus. também. Um beijo. Com Deus. Tchau, tchau. Professora, Oi. só te falar um negócio rapidinho. Ah, Eu tava olhando lá no portal, aí aquela atividade da lista 2, eu te enviei, mas só que não tem a nota. me manda de novo, então. Provavelmente eu não recebi. Mas só você me mandar de novo. Tá bom, E então. assim que eu for lançar a nota 5, eu olho lá, tá? Tá bom. Obrigada. Nada. Tchau, tchau.